Ó, esse vídeo aqui serve como um tutorial para vocês, como uma recuperação da prova. Aí vocês podem dar uma olhada como é que vocês foram, mesmo antes de receber a correção. Lembrando que vocês podem baixar o arquivo lá no Eureka mesmo, da mesma forma que vocês entraram ontem para postar o arquivo, vocês entraram no dia da prova para postar o arquivo, vocês podem simplesmente agora entrar e fazer o download. E aí vocês vão ver aquilo que vocês postaram e vocês podem acompanhar essa correção que nós estamos fazendo agora. Então a primeira coisa que tinha sido pedida para vocês é informar aqui a data de nascimento. Isso aqui, como eu já tinha dito, serve simplesmente para vocês colocarem para aparecerem dois dados na tela e com isso modificar um pouco o resultado. Então vocês não se preocupem com os resultados que vão aparecer aqui. Se preocupem muito mais em verificar se vocês montaram a fórmula corretamente, se vocês sabiam como fazer o cálculo. Isso no final das contas é o que mais importa. Então nós começamos aqui pela depreciação da frota. A depreciação da frota sempre vai ser a perda de valor que a frota vai ter em um determinado período. Nós temos que transformar essa perda de valor nesse período para quilômetro. Nós podemos fazer ela por partes. Então, primeira coisa, calculando qual que vai ser a perda de valor, que é o valor que eu comprei, menos o valor que eu vou vender, vezes a quantidade de veículos. Nesse período todo, eu vou perder 378 mil. Esse 378 mil eu vou perder num tempo de vida útil de 5 anos. Portanto, eu divido aquela perda de valor por 5 anos, eu tenho 75.600 por ano. Aí eu vou dividir 75.600 por 12. Com isso eu tenho a perda de valor ao mês. E como eu tenho a perda de valor ao mês, aí eu vou achar minha perda por quilômetro, minha depreciação por quilômetro, que é dividir essa perda mensal pelos quilômetros rodados pela frota em um mês. Divido aqui, passa a ter, no meu caso, 0,1916. O caso de vocês vai variar, porque esse valor aqui também vai ter sido alterado. Tudo bem. Ou, se vocês não quiserem fazer passo a passo, deixando os valores aqui por fora, nós podemos inserir todas essas fórmulas que nós colocamos em cada uma das células, tudo dentro da célula do cálculo do custo por quilômetro. Então nós vamos começar com 180 menos os 54, fecho parênteses, multiplico isso por 3, aí eu vou dividir isso por 5, vou dividir por 12 e por fim vou dividir pela quilometragem rodada. Tenho exatamente o mesmo valor, só que aqui eu concentrei tudo dentro de uma fórmula só. Eventualmente a ordem dos fatores aqui pode mudar, mas o importante é chegar na fórmula que deu o resultado final correto. O custo de oportunidade também posso fazer ele fora se eu quiser. Então, primeira coisa, eu vou descobrir o meu custo de oportunidade de manter 3 caminhões, cada um custando 180 mil, com uma taxa pensando de 1,35 ao mês. Eu tenho 7.290 ao mês, aí eu posso calcular por quilômetro, igual esse, dividido pela quilometragem rodada por mês. Ou posso fazer diretamente aqui, da mesma forma que eu fiz a depreciação, coloco toda a fórmula aqui. Eu vou pegar os 3 caminhões, vezes o valor investido em cada caminhão, vezes a minha taxa, e por fim divido isso pela quilometragem rodada por mês, vou ter ali o valor. Salário dos motoristas, esse é sempre muito simples. Como é um salário mensal, basta eu dividir o valor mensal pela quilometragem rodada no mês. Só isso, muito simples. Óleo de motor, o que pode complicar um pouco no raciocínio, sempre eu tenho que pensar quanto que eu gasto de óleo de motor em um determinado período, por troca. E aí eu vou ter a informação aqui que eu tenho gasto R$ 74,25 por litro. Só que todas as vezes que eu vou trocar o óleo, eu não posso colocar só 1 litro. Eu tenho que colocar 10 litros. E aí esse valor da minha troca, são os 10 litros vezes R$ 74, eu vou dividir pelo meu intervalo de troca de óleo, que é 15 mil. Pronto, também chego no meu resultado. A mesma coisa vale para o pneu. Eu vou ter um pneu custando 1.456.
Só que eu tenho que colocar, toda vez que eu troco, eu tenho que trocar 14 pneus. E essa troca vai ocorrer num tempo de vida útil de 90 mil. Eu multiplico o valor de um pneu pela quantidade de pneus e divido pelo intervalo de troca. Chego ali no meu caso, nos 22 centavos. Combustível é regra básica, isso eu falei para vocês várias vezes. Sempre o valor do litro divididos pelo consumo. Sempre essa regrinha, não tem erro. IPVA por caminhão. É só importante eu lembrar que esse IPVA está expresso por ano. E esse é o IPVA de um caminhão. Então eu tenho que pegar o valor de um caminhão, multiplicar pela minha quantidade total. Isso vai me dar o meu IPVA que eu pago geral no ano. Aí eu divido por 12 para eu saber mensal. E por fim eu divido pelos quilômetros rodados por mês. Pronto. Lubrificação. Lubrificação eu gasto R$190 por serviço. Todas as vezes que eu executo o serviço. Então eu vou pegar os 190 e dividir pelo intervalo de lubrificação. De quanto tempo eu realizo esse serviço? A cada 16 mil. Pronto. Manutenção da frota, a mesma coisa. Eu vou gastar 462 a cada 16 mil quilômetros. Licenciamento do caminhão. Por caminhão. É o mesmo raciocínio do IPVA. Inclusive, se eu quisesse, isso eu nunca falei para vocês em aula, se nós quiséssemos, nós podíamos somar os dois valores aqui. Ó. Porque a conta vai ser rigorosamente a mesma. Esse valor vezes a quantidade de caminhões, divido por 12 e por fim divido pela minha quilometragem. E o seguro da frota. Esse aqui é o seguro que eu pago para todos os caminhões. Então eu vou pegar esse valor, vou dividir por 12 porque esse valor é anual e vou dividir pela quilometragem rodada por mês. Pronto. Aí, conta final, igual soma, eu somo tudo aqui, ó, todos esses valores, do D6 até o D16. No meu caso, está dando 1,6258, que no caso de vocês, como eu já falei outras vezes, pode ter dado diferente. O importante é que vocês tenham acompanhado aqui o raciocínio e a construção das fórmulas. Esse é o mais importante. Aí eu vou copiar esse valor, 1,6258, e vou colar na planilha de simulações. Eu vou colar só como valores aqui. E aí eu vou começar. Primeira simulação. Quanto que custa uma viagem de 500 km? Então, se 1 km é 1,6258, basta multiplicar por 500 km, eu vou ter o resultado da minha viagem. Eu posso colocar a fórmula de novo nessas duas células aqui de baixo, ou lembrar uma regrinha que nós fizemos em sala de aula, que é dar o F4 no item que vai ficar fixo. Ó. Fizemos isso em sala algumas vezes, aí eu puxo esse valor para as demais. Pronto, aí eu tenho o valor da minha viagem baseado nesse custo de quilômetro rodado aqui. Depois a pergunta que vai ser feita é: se compensa eu utilizar um combustível de qualidade superior, que eu pague 2,65 desde que ele aumente meu rendimento para 7 km? Não tenho como responder essa pergunta se eu não voltar na planilha anterior e alterar os valores. Ele está me dizendo que o novo combustível vai custar 2,65 e que o meu rendimento de 5,8 vai passar para 7. Quanto que ficou o meu valor de combustível do quilômetro rodado? 1,5820. Antes estava 1,6258. Então, no meu caso, a resposta é sim, porque o valor do quilômetro rodado reduziu-se para 1,5820. Pronto, essa é a resposta. No meu caso, vocês tinham que simplesmente seguir o mesmo raciocínio com valores diferentes. E aí o último item é: houve uma alteração na taxa Selic, nós falamos isso na última aula, a taxa Selic é a taxa básica de juros de um país, e o custo de oportunidade da empresa passou para 1,5%. Então era 1,35, passou para 1,5. Olha o meu custo aqui aumentando. Estava em 1,58, aumentou para 1,60.
Sugira ao menos uma meta para que o valor final por quilômetro não aumente. Fizemos exatamente esse exercício aqui em sala de aula. As metas que eu posso sugerir são várias. Eu posso sugerir de que os meus motoristas melhorem o consumo deles para 7,5 km. Pronto, já voltou para 1,58. Ou, se isso não for possível, eu posso propor então que o tempo de vida útil dos meus pneus passe para 95.000 km e o intervalo de lubrificação vá para 17.000. E posso propor para a minha equipe comercial que, ao invés de rodar 32.000, façam uma meta de rodar 35.000 km. E aí as possibilidades são várias que vocês fizeram em sala de aula, que bastaria vocês sugerirem uma nesse campo aqui. Pronto, é só isso. E aí a correção, também como eu já expliquei para vocês em sala de aula, eu não vou ficar preocupado com os valores, eu não vou corrigir valores, eu vou corrigir a forma de cálculo de vocês. Ver se vocês entraram com a fórmula o mais próximo da realidade. Óbvio que eventualmente um erro de parênteses, por exemplo, eu não vou ficar considerando, porque isso é uma particularidade do Excel e o nosso curso não é de Excel, é de custos logísticos. Eu quero ver se vocês entenderam o raciocínio e isso eu consigo avaliar através dessa prova.